Olá para você que não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Ricardo Ferreira Nunes, eu sou farmacêutico e professor, e o assunto da nossa aula de hoje é sobre ensaio de desintegração. Antes da gente começar, eu queria pedir para você se inscrever no meu canal, já curta e já compartilhe esse vídeo. Primeiro, o que é o ensaio de desintegração? Então, pelo próprio nome, ele já mostra para a gente que eu vou ter o desmonte, a desintegração da minha fórmula farmacêutica. Então, ela vai se aplicar basicamente para cápsulas, comprimidos, óvulos e supositórios, que são formulações sólidas. Qual é o objetivo desse teste? Ele possibilita verificar se comprimidos e cápsulas se desintegram dentro do limite de tempo especificado, porque para cada tipo de comprimido e cápsula vai ter um tempo específico para ele, quando 6 unidades do lote, ou seja, para eu conseguir fazer o ensaio de desintegração, eu preciso de 6 comprimidos, 6 cápsulas, então eu tenho ao total 6 amostras, que serão submetidos à ação de aparelhagem específica. Então, existe um equipamento que é utilizado para realizar o ensaio de desintegração sob determinadas condições experimentais. Então, para cada tipo de formulação, para cápsula ou comprimido, eu vou ter um meio de desintegração específico para ele, além de uma temperatura também específica. Então, o teste ele se aplica para comprimidos não revestidos, que são os comprimidos convencionais, revestidos com filme ou com revestimento açucarado, que são as drágeas, como, por exemplo, um comprimido de Neosaldina, comprimidos com revestimento entérico, que são comprimidos gastroresistentes, que é o que a gente também conhece como liberação retardada, comprimidos sublinguais, comprimidos solúveis, dispersíveis, cápsulas duras e também cápsulas moles, como no caso de uma cápsula de ômega 3. Pode ser também aplicado para comprimidos mastigáveis, só que nesse caso eu vou ter que observar quais são as condições do teste e os critérios de avaliação na monografia desse tipo de formulação. Ele só não vai ser aplicado o ensaio de desintegração para pastilhas e comprimidos ou cápsulas de liberação prolongada. Por que não se aplica esse ensaio para pastilha e comprimido? Isso acontece porque as pastilhas elas são destinadas a se dissolverem lentamente na cavidade oral. Então, ela não vai se desintegrar, ela vai se dissolver gradativamente nesse meio. E as cápsulas e comprimidos de liberação controlada, que também é chamado de liberação prolongada, isso acontece porque a minha matriz do meu comprimido pode ser que ela não se desintegre, mas ela libera o princípio ativo. Então, a minha matriz, que ela é inerte, ela pode sair intacta, onde aconteceu o processo de liberação do fármaco, mas a matriz ela não se desintegra. Então, por isso que eu não avalio esse tipo de formulação. E aqui eu coloquei uma tabelinha mostrando quais são os tipos de formulações e algumas características para cada teste. Então, para comprimido não revestido, eu vou utilizar 6 unidades no teste, a uma temperatura do meio de 37 graus. O principal meio de desintegração vai ser a água e o comprimido não revestido, ele é aceito no teste quando ele se desintegra em até 30 minutos. Então, esse vai ser a especificação para esse tipo de formulação. Observe que para comprimidos com revestimento açucarado, que são as drágeas, ou revestidos com filme, eu vou ter agora 6 unidades no teste, 37 graus, que vai ser a temperatura da água, e os comprimidos que são revestidos com filme devem se desintegrar em até 30 minutos e em até 60 minutos para as drágeas. Então, observe que eu tenho um tempo maior para esse tipo de formulação. Já para os comprimidos ou cápsulas com revestimento entérico, que são os gastroresistentes, observe que agora eu vou ter 2 meios de desintegração. Eu vou utilizar tanto o ácido clorídrico a 0,1 mol por litro, que é a etapa ácida, e depois um tampão fosfato pH 6,8, que é considerado como a minha etapa básica. E isso acontece porque quando você coloca esse comprimido lá no meio de desintegração, primeiro esse comprimido não chegaria no ácido do nosso estômago, então por isso que eu vou colocar no meio de ácido clorídrico, para simular o pH fisiológico do nosso organismo. E aí, depois de 1 hora
que esse comprimido ficou nesse meio, ele não pode se desintegrar. Ele tem que permanecer com suas características originais. Só que depois que esse comprimido ele está no estômago e ele passa para o intestino, nós temos a mudança de pH do meio, que vai do meio ácido para um meio mais alcalino. Então, por isso, agora a gente vai tirar esse comprimido do ácido e vai colocar num tampão fosfato pH 6,8 para simular essa mudança de pH. E aí, agora, como eu tenho essa mudança, esse comprimido tem que se desintegrar em até 45 minutos. Então, essa vai ser a especificação para um comprimido gastroresistente. E aqui nós temos as características para comprimidos sublinguais, solúveis, dispersíveis, cápsulas gelatinosas duras e também cápsulas moles. E observe que para cada uma vai ter um tempo também específico. Então, a minha sugestão é que você tire um print dessa tabela, faça aí a sua anotação, porque isso aqui é um resumo que eu tenho para cada tipo de formulação. E também o teste de desintegração ele pode ser feito para óvulos e supositórios. Só que diferente das formulações anteriores, que avalia o tempo necessário para desmanchar a minha formulação, esse ensaio aqui agora permite verificar a maior ou menor capacidade desse tipo de formulação se amolecer ou desagregar em um meio líquido. Então, por mais que são formulações sólidas, eu vou ter objetivos diferentes com o teste de desintegração. Então, para supositórios de óvulos, a gente vai utilizar 3 unidades, o meio, preferencialmente a água, em torno de 36 a 37 graus, e nós vamos ter um tempo máximo de 30 minutos para supositórios, comprimidos vaginais e óvulos com base hidrofóbica e de até 60 minutos para supositório com base hidrofílica. Então, essa é a especificação para esse tipo de formulação. E também temos para comprimidos vaginais. E aí, a mesma especificação que eu tenho para supositório e óvulo vai ser a mesma para esse tipo de formulação. Aqui no cantinho, nós temos uma imagem do equipamento que realiza o ensaio de desintegração. Então, observe que vai acontecer o seguinte: onde nós temos esse aparato aqui, é onde nós vamos colocar as nossas unidades. Então, esse sistema ele já me permite colocar dentro de cada unidade dessa daqui 6 comprimidos. É como se eu conseguisse realizar 3 ensaios ao mesmo tempo, com 3 formulações diferentes. E aqui dentro nós vamos ter uma água com banho-maria para simular a temperatura para cada tipo de ensaio. E como que acontece esse tipo de desintegração? Onde nós temos essa parte aqui mais interna, ela vai ser preenchida com um meio líquido, no caso água, ou ácido clorídrico ou tampão fosfato. E aí nesse caso, essa alça que nós temos aqui na parte do equipamento, ela vai ficar sendo levantada e abaixada várias vezes. Então, o comprimido ele entra em contato com o meio, depois ele sai. Entra em contato com o meio, depois ele sai. E a gente observa visualmente o tempo necessário que ele demorou para se desintegrar, ou no caso de óvulo supositório, para amolecer e desagregar esse tipo de formulação. Então, nesse display aqui do equipamento, ele fica marcando o tempo para a gente. Mas a observação é você que é o analista que tem que ficar de olho para verificar se o comprimido ou o óvulo ele se desintegrou ou não. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Mais uma vez, já curta, comente, compartilhe e até o nosso próximo encontro.